Bárbara Pena. Essa é a mulher que nos inspira hoje. Assim como a Maria da Penha, Bárbara Pena carrega no corpo e no rosto as marcas da violência que sofreu do ex-marido em 2013. A maior cicatriz ela carrega no coração, a dor de ter perdido seus filhos. Isadora, de 2 anos, e João Henrique, de apenas 3 meses, no mesmo incêndio em que foi ferida. Ela ainda foi espancada e arremessada do 3º andar do apartamento onde morava. Responsável por toda essa crueldade é João Mogem Neto, com quem a gaúcha viveu 3 anos. Ele foi condenado a 28 anos de prisão. Bárbara foi queimada viva e atirada do 3º andar do apartamento em que morava em Porto Alegre. Foram 4 meses de internação no hospital. Sobreviveu a 3 paradas cardíacas. Teve diversas fraturas. Passou por 38 dias de coma e enfrentou mais de 200 cirurgias. A Bárbara diz: a gente nunca imagina que uma pessoa que um dia disse que amava vai nos matar. A tragédia não aconteceu do dia para a noite. Teve indícios, agressões verbais e físicas. Olá, queridas alunas da 5ª Formação de Promotoras Legais Populares pelo Centro Teresa de Benguela, aqui de Itaquaquecetuba. Muito bem-vindas ao nosso sábado, muito bem-vindas ao nosso conteúdo do dia de hoje. A nossa querida Patrícia, vice-coordenadora do Centro Teresa de Benguela, traz para nós a continuação daquela aula sobre a Lei Maria da Penha, e hoje ela falará mais especificamente sobre o ciclo da violência e os seus desdobramentos. Ela também vai falar sobre como romper esse ciclo, como identificar estes sinais que se apresentam diante dos nossos olhos. Então é hoje o dia de nós agregarmos ainda mais estes conhecimentos. Então, muito bem-vinda a todas. Vamos ao conteúdo. Olá, eu sou a Patrícia Ramos. Eu acho que quem não me conhece, eu já fui apresentada aí pela Marisa, já teve a minha bio anterior à minha apresentação. E, se eu não me engano, a aula 2 foi minha aula também. Eu acho que eu deixei já lá especificado que no que se tratasse do assunto Maria da Penha, muito provavelmente que eu traria essas questões. E essa é a 9ª aula, já, eu achei até que demorou um pouco, deveríamos já ter voltado nesse assunto novamente, porque é um assunto bastante extenso, e até o término do curso, vocês precisam estar bastante inteiradas sobre esse assunto. Tá? Maria da Penha é um dos carros-chefes aí das promotoras legais populares, em questão de direitos, cidadania e acesso a equipamentos e políticas públicas. Então, vamos lá? Minha última aula ficou um pouco extensa, eu achei, eu gostaria que essa ficasse um pouco menor, eu vou tentar ser mais breve, e vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e eu gostaria que, eu sou a pessoa que faço a edição dos vídeos, e eu gostaria que vocês permanecessem até o final dessa edição, dessa aula, que eu vou passar alguns recados a respeito da nossa aula presencial, ok? Então, fiquem até o final da aula, que eu vou passar alguns recados a respeito da nossa aula presencial, que será dia 11 de junho. 11 de junho será a nossa aula presencial, será um café maravilhoso, e a gente vai poder bater um papo, olho no olho. Ok, meninas? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá? O nosso tema hoje
Eu espero que vocês estejam vendo a tela, ok? Deixa eu me colocar aqui mais para cima. E é o seguinte, meninas, o nosso tema de hoje é ciclos da violência. Ciclos da violência, por que perdoamos, né? Na verdade, o que eu estou trazendo aqui para vocês, a pergunta ela não é exatamente para julgarmos as atitudes das pessoas ou nada parecido, mas entendermos porque as pessoas tomam atitudes que às vezes a gente não consegue compreender. Mas não cabe nós também, promotoras legais populares, questionar. Né? Uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, sempre vou bater, é que nós estamos disponíveis para fazer esse acolhimento, nós estamos disponíveis para dar essas informações, nós estamos disponíveis para ajudar numa escuta qualificada em tudo que a pessoa que sofre violência precisar. Nós não estamos lá para dar opinião sobre a vida dela, ou sobre o relacionamento dela, ou sobre a história dela, não é essa a questão, tá? Então, vamos sim passar por situações que vamos acolher mais de uma, duas, três vezes até a mesma pessoa, e para que a gente consiga baixar a guarda, não julgar previamente essa mulher ou essa pessoa que a gente vai orientar, a gente precisa saber um pouco sobre o porquê ela não consegue sair dessa relação abusiva, ela não consegue sair desses ciclos. Então, cabe nós entendermos essas questões e não julgar e acolher quantas vezes for necessário. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, me parece que eu estou tampando aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês, e eu trouxe para ilustrar um pouco sobre aquilo que a gente vai falar, eu trouxe 3 exemplos que acontecem, que vocês pode ser que vocês se deparem com isso, e eu trouxe 3 exemplos que está aí na mídia para todo mundo, inclusive 2 exemplos, os 2 últimos aconteceu recentemente, então vocês podem procurar na internet, ler um pouco mais sobre o assunto, mas eu trouxe esses casos que é para a gente refletir e pensar em cima deles, tá? Então, o primeiro caso aqui que a gente vai dar uma olhada no caso dessa mulher, que ela foi vítima de 5 tiros do namorado, e no caso, essa mulher, bom, eu trouxe 3 exemplos, e vamos dar uma olhada nesses 3 exemplos para depois a gente bater um papo? O julgamento de uma tentativa de feminicídio no Rio Grande do Sul teve uma cena inesperada. A vítima, que levou 5 tiros do namorado no ano passado, disse que perdoava o réu e ainda beijou o homem. A imagem da contradição. Vítima e réu se beijam durante o julgamento. A cena aconteceu na terça-feira à noite no Fórum de Venâncio Aires, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Depois de depor, Michele Schlosser, de 25 anos, pediu que o namorado, Lisandro Rafael Posselt, de 28 anos, fosse perdoado pelos jurados. O beijo foi eu que quis, ninguém me obrigou a nada, porque quando 2 pessoas se amam, não tem ninguém que separa. Se ela queria perdoá-lo, eu até disse isso em plenário, ela que o perdoasse no seu coração, mas não precisava se expor a um ato público. Não é só esta vítima. Tem outras vítimas aqui ao redor, tem vítimas atuais e tem vítimas futuras, que esse gesto dela poderão colocar em risco. O crime foi em agosto do ano passado. Lisandro e Michele discutiram. Ele sacou um revólver e disparou 7 vezes contra a namorada. Michele foi atingida por 5 tiros, um deles na cabeça. Na época, a vítima disse que o namorado tinha um ciúme doentio. Eu sempre gostei dele, ele sempre gostou de mim. Claro, foi um ato que chocou todo mundo, que ele atirou em mim. Foi um ato na hora que ele estava super nervoso, porque
eu e ele batemos boca, sabe? E eu ofendi ele. Especialistas explicam que a cultura machista da sociedade, em alguns casos, força a inversão dos papéis e faz com que as mulheres se sintam culpadas pela violência. Nesse cenário, é preciso enfrentar as agressões, procurar ajuda e entender que a culpa nunca é da vítima. É fundamental a solidariedade, a coesão social, os vínculos que essa mulher tem. Quer dizer, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né? Então a vizinhança, os familiares precisam reconstruir os vínculos que essa mulher por vezes perde por conta de relacionamentos abusivos. Lisandro foi condenado a 7 anos em regime semiaberto por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio, abrandada pela forte emoção. O Ministério Público vai recorrer. A gente tem que sentar, conversar, se acertar, que a gente já tá de bem, graças a Deus. E é o amor, né? A gente não manda no coração. O próximo exemplo que eu trouxe, vamos passar a tela, foi um que aconteceu bem recentemente, acredito que semana passada, entre semana passada e essa, foi filmado tudo, inclusive, gente, eu só coloquei ainda esse exemplo, tá, porque ainda está disponível algumas imagens no YouTube, tá passando nas redes sociais, mas eu já soube que eles estão solicitando para retirar as imagens das redes sociais, tá? Então, eu não trouxe ele agredindo ela, nada, só a imagem, mas provavelmente esse caso vai acabar, talvez saindo das redes sociais, porque eles estão solicitando para as plataformas, né? Mas esse caso eu trouxe aqui, inclusive, vou mandar para vocês depois, ele agrediu ela dentro do elevador, e depois ela veio a público falar que quem provocou, na verdade, que ela se justificou ele, e disse que foi ela que provocou e assumiu toda a culpa da violência, e perdoou, e disse que já estava tudo bem, e no caso, ele pediu desculpa para as pessoas que eram da igreja dele, tudo, pediu desculpas para amigos que visualizaram, eles imaginavam, né, que eles iam ser filmados, mas o caso interessante é observar que ela é que veio a público e pediu desculpa por ter apanhado. O outro caso foi um caso também que eu vi, acredito que na semana passada, não sei dizer exatamente, mas também coloquei a fonte, tá? Eu procuro sempre colocar a fonte, tá, gente? Para as pessoas não acharem que eu estou tirando do nada as reportagens, e toda a matéria que vocês coloquem também, que todo o material que vocês forem produzir, inclusive para escolas, empresas, tudo, sempre coloquem a fonte da onde, para que a fonte se responsabilize pela imagem, pela divulgação da matéria, tá? Sempre coloquem também para vocês se resguardarem. Então, nesse caso aqui, o pai estuprou a filha dos 6 aos 12 anos, né? E a mãe sabia e perdoava todas as vezes, né? Por conta da religião. Não estamos aqui também para discutir questões religiosas. Vocês terão uma aula sobre diversidade religiosa, vocês terão uma aula a respeito disso, então não vou entrar na aula que será dada para vocês, né? Mas existe ainda essa, como eu diria, existe ainda essa questão da igreja interferir em alguns casos de violência. Eu não vou dizer que foi a igreja que apoiou, né? Mas a maneira como os assuntos são invisibilizados dentro das igrejas ou dentro de outras instituições, não sei, inclusive espíritas, né? A gente vê o caso do João de Deus, por exemplo. Então, assim, quanto mais você invisibiliza o assunto, menos aquilo é falado, menos aquilo é tratado, e aí
interpretações erradas a respeito do cristianismo, do evangelho, ou não sei se vocês têm religião ou não, se vocês são ateias ou não, não importa, não é o caso, tá? O caso é a gente entender o contexto que a gente pode se deparar. Então, essa pessoa, ela está inserida nesse meio do qual ela acredita que ela tem que perdoar todas as vezes que ela ou os dela sofrem algum tipo de violência. Vamos passar para a próxima. Então, o que que acontece? As fases da violência, eu trouxe 3 casos bem emblemáticos para a gente pensar, eles estão bem recentes, e a gente precisa parar para pensar assim, que no caso, não no caso da violência de criança e adolescente, mas no caso de famílias, homens e mulheres especificamente, não que não exista também violência homoafetiva, a gente também tem que parar para pensar em outros contextos. Então, no modo geral, a violência ela tem 3 fases, né? E, inclusive, esse logo, né, esse desenho das fases da violência está no site do Instituto Maria da Penha, vocês também têm acesso. Se vocês quiserem também, me peçam, tá? Inclusive a apresentação, vocês podem, eu tiro o logo do Centro Teresa, vocês podem utilizar livremente, tá? Ela tá toda com as fontes, tudo direitinho, tá bom? Então, esse desenho das fases da violência está no site do Instituto Maria da Penha, tá bom? E aí, as fases da violência, elas são compostas por 3 fases, por 3 períodos, né? A primeira fase é o aumento da tensão, a segunda, o próprio ato da violência, e a terceira fase, que é chamada de fase lua de mel, que é o arrependimento, é a desculpa, exatamente isso que vocês viram nessa mulher do elevador, né? Eles discutiram a ponto de chegou à agressão e depois ele se arrependeu e veio pedir desculpas e tudo mais. E essa fase, ela se repete durante anos e anos da vida do casal, tá, gente? A diferença é que ela vai se agravando com o tempo, né? Então, provavelmente, esse casal, eles não se conheceram se batendo, né? Ela não conheceu ele já apanhando, né? Provavelmente começou com pequenas ofensas, né? Violências sutis, e aí aquilo vai se agravando até, de fato, chegar à violência física e até, em alguns casos, o próprio feminicídio. Então, vamos entender um pouco mais. Aqui é a fase 1, que é a fase da tensão. Deixa eu me puxar um pouco mais aqui. Nesse primeiro momento, o agressor se mostra tenso, irritado, coisas poucas, acessos de raiva, humilhações, tá? É importante a gente entender alguns sinais. Pessoas que ainda estão namorando, se vocês estiverem ainda nessa fase do namoro, esses sinais são importantíssimos, né? É aquela frase que a gente fala, se isso acontece durante o namoro, então o casamento já viu, né? Então, essa fase da tensão é a fase que é muito conhecida entre nós casais, e as discussões acontecem, obviamente, só que nessa fase não se pode perder o respeito, né? Pelo outro lado, tem que se tentar entrar num acordo, num diálogo. Alguns grupos reflexivos, inclusive para homens, sempre pontua que quando se chega nessa fase do aumento da tensão, onde vocês começam a discutir e a se ofender e tudo, um dos dois vai ceder, e no caso o homem, né, nos grupos reflexivos, ele é orientado a fazer isso, a ser ele a pessoa que cede e vai dar uma volta, vai esfriar a cabeça, vai fazer alguma coisa para repensar sobre tudo aquilo, joga um baldinho aí de água fria nessa discussão, para depois retomá-la com um pouco mais de calma e quem sabe, conseguir resolver, né? Muitas vezes tem aí um mediador, alguém da família, que consegue colocar aí uns panos para baixar um pouco a temperatura aí da discussão. Mas, o que acontece nessa fase, né? Essa fase, se temos duas pessoas
ali com temperamento mais quente, né, com a natureza um pouco mais, não baixa a bola, ou não cede, aí essa fase fica complicada, né? Então, essa fase é aquela fase onde há os xingos, ameaças, já muitas vezes a própria violência patrimonial. Muitas vezes a violência patrimonial é a quebra de celulares, esconde documentos, esconde roupas para a pessoa não sair, quebra o bem precioso que a pessoa gosta, etc. A próxima fase é o próprio ato de violência, né? Essa fase corresponde à explosão mesmo do agressor, né? A falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento, né? Eu não estou lendo tudo, depois vocês parem o vídeo, leem com mais calma, né? E aí, aqui inclusive fala, né, que aqui toda a atenção acumulada na fase 1, né? Então, se você não conseguiu parar aquela discussão na fase 1, muito provavelmente chegará à fase 2, né? E aí vem, depois da violência verbal, vem a física, a patrimonial, e aí a situação só tende a piorar, né? E logo em seguida, deixa eu mudar de lado aqui de novo, acho que agora dá para ver, o arrependimento. E aí, aquele homem que você conheceu, né, assim que vocês começaram a namorar, carinhoso, aquela pessoa que você reconhece, né, e ela pede desculpas, ela chora, ela ajoelha, ela pede pelo amor de Deus para você perdoar, isso nunca mais vai acontecer, ele vai mudar as ações dele, ele vai repensar, ele muitas vezes cede, né, aquilo que causou até a própria discussão, e aí vocês acabam retornando, né, esse casal, falo vocês, mas eu me incluo também, eu já passei por violência também, e aí volta novamente a fase tão conhecida como a fase da lua de mel, que é um período que vocês vão ficar bem, o casal vai ficar bem, se perguntar para a família vai falar que tá tudo bem, estão de namorico, passeiam de mão dadas, e isso acontece em casamentos de 1, 5, 10, 15, 20, 50 anos, às vezes ininterruptamente, né? Então, assim, é um ciclo, vai e volta sempre nessas 3 fases. E aqui, olha eu mudando de lado novamente, eu trouxe alguns dados que é importante sempre trazer estatísticas, que é importante, para a gente sempre estar pautado em cima de pesquisas, em cima do que a ciência fala, em cima mesmo porque políticas públicas é construída em cima de pesquisas, em cima de estatísticas, em cima de dados, tá, gente? Não se faz nada sem dados, né? E eu trouxe aqui os últimos dados do Fórum de Segurança Nacional, e ele aponta, inclusive, eu já baixei esse PDF e vou enviar para vocês também, no término da aula, né? Então, só ano passado, o ano de 2001, tá? 1.319 feminicídios aconteceram no país. Brasil, tá, gente? Estou falando de Brasil. Uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. A cada 7 horas. Por que eu trago esse dado? Para vocês entenderem que, após vários ciclos da violência,
aquilo que não foi rompido lá atrás, aquilo que não foi tomado providência lá atrás, acaba nos casos de feminicídio. Então, uma mulher morre a cada 7 horas. E se tratando de boletins de ocorrência de estupros, e aí aqui eu estou trazendo o caso daquela criança que estava sendo estuprada pelo pai, 56.098 boletins de ocorrência de casos de estupro. E eu quero trazer um dado bastante alarmante aqui, que é incluindo apenas o gênero feminino. Apenas o gênero feminino. Uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até a autoridade policial. Considerando apenas os casos que chegaram até a autoridade policial. Vocês podem colocar nesses dados aqui, sei lá, 1/3. Gente, a maioria das pessoas não denunciam. A maioria das pessoas não denunciam. É o caso dessa criança que foi estuprada dos 6 aos 12 anos. Outro dado que não foi colocado aqui é no caso dos meninos. Meninos, crianças, meninos também são estuprados. Também são estuprados. E aí também não entrou nessa conta. Também não entrou nessa conta. Então, esses dados são os únicos dados que puderam ser coletados. Puderam ser coletados porque foram registrados. Mas e os que não foram? E os que não entraram nessa conta? E aí vem a pergunta da nossa aula, que eu quero que vocês reflitam, sem julgamentos, tá, gente? Sem pré-julgamentos. Eu quero que vocês reflitam, cada um entendam, cada um tem a sua história, a sua dinâmica de vida, foram criados à sua maneira, estão subjugados por N motivos. Então, eu não quero, eu gostaria, eu não quero não, mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, ok? Refletissem. Então, por que essas mulheres, eu aposto que vocês já fizeram essa pergunta também, por que essas mulheres não saem do ciclo da violência? Por que elas sempre voltam? Por que elas sempre perdoam? Por quê? E aqui eu coloquei alguns, tá, gente? Certamente vocês vão achar mais. Mas a dependência financeira é um dos casos, a dependência financeira. E para isso, a gente vai ter ainda uma aula também pertinente a esse assunto da dependência financeira, que é o empreendedorismo. Nós acreditamos, sim, que a mulher que ela consegue se emancipar desse casamento, desse relacionamento, que ela consiga pagar suas contas, que ela consiga sair, que ela consiga pagar o seu aluguel, que ela consiga ter sua renda. Muitas mulheres conseguem sair do ciclo de violência, muitas mulheres conseguem evitar perderem suas vidas. Então, a dependência financeira é um fator, sim, importantíssimo. Muitos, dentro da violência patrimonial, inclusive, escondem, queimam documentos, escondem documentos. Então, essa mulher ela não consegue nem sequer arrumar um emprego, exatamente porque ela não tem acesso aos seus documentos. E dependência emocional, eu acredito que, assim, é uma das que ganham também disparados, assim, no caso aqui acho que todas, eu acho que é o conjunto de todas, e tem casos que são individuais, isso vocês vão saber quando vocês se depararem com essa mulher, ouvindo, com uma escuta, né, com uma escuta sensível, com uma escuta ali qualificada, vocês vão entender o contexto que essa mulher está inserida, né, então, se não é dependência financeira, é dependência emocional, então é aquela mulher que ama demais, e não vive sem a pessoa, e ela vai sempre perdoar o outro lado por conta do relacionamento, por conta do amor, por conta do... E essa pessoa, ela tem dependência emocional também por várias questões, ausência de pai,
algum outro tipo de agressão que sofreu na infância, então ela tem essa dependência emocional por outros motivos também, que não cabe a gente também julgar, não é a nossa parte. Ela precisa de encaminhamento psicológico, né, precisa de encaminhamento terapêutico. Outra questão é a criação dos filhos, então, muitas não querem se separar, não quer criar os filhos longe do pai, não quer desfazer a família, são N questões também, princípios da pessoa. Tem pessoas que vão criar seus filhos muito bem, com os pais separados, ok? E outras não, outras já foram educadas para nunca desfazer a família, para nunca criar os filhos longe dos pais, e às vezes aquele pai às vezes até mais agravante, porque aquele pai é um excelente pai, aquele pai é aquele pai presente, é um pai que os filhos amam, é um pai que faz falta, e então o que se passa na cabeça dessa mulher para ela tomar essa decisão também é muito difícil, né? A falta de apoio é outra questão, né? Nem sempre essa pessoa tem famílias ou amigos que possam apoiar ela nesse momento de decisão para sair desse ciclo de violência, né? Então, às vezes, pessoas que mudam de estado, às vezes até mesmo pessoas que mudam de país, não têm um lado de apoio, uma rede de apoio, né, amigos, família, às vezes até a escola também faz parte dessa rede de apoio, uma série de grupos, né, de escuta, fazem também parte dessa rede de apoio. Uma boa parte também não acreditam nas instituições, então, uma grande parte das subnotificações são por todos esses motivos, mas o outro motivo também que triste é o fato das pessoas não acreditarem nas instituições, não acreditarem nas leis, que as leis funcionam, que os equipamentos estão lá para servi-las, né? Às vezes elas são maltratadas nos equipamentos, são revitimizadas nos equipamentos, é uma burocracia para tudo que você vai fazer, e elas acabam desistindo no meio do caminho, ou nem chegam a nenhuma porta de entrada, né? Para poder romper com esse ciclo de violência, né? Então, a descrença nas instituições, a descrença no Estado, a descrença na polícia, a descrença numa série, e isso também não vem ao caso nesse momento, né? Isso são outros, precisa se discutir outros assuntos para que a gente chegue a entender o porquê que isso acontece, né? E, por último, aqui eu coloquei a religião, exatamente também para colocar, né, como base os dois casos que eu trouxe, os dois últimos casos, né, que uma perdoou o marido, o estupro, né, da filha, por conta da religião, e o outro também veio a público, o outro casal vieram a público, inclusive pedir desculpa para as pessoas da igreja e tudo mais. A questão religiosa é uma questão bastante importante, né? E eu acredito que existe um movimento religioso, vou colocar religioso para poder colocar todas as religiões dentro, existe um movimento religioso dentro do Brasil, tá, gente? É importante a gente entender também o conceito cultural, né? Existem países onde o homem pode casar com várias mulheres, existe o país onde a família do homem pode corrigir a esposa, por exemplo. Existem lugares, culturas, onde o homem fica em casa, aldeias onde o homem fica em casa e a mulher que sai para caçar. Gente, vamos entender dentro do nosso contexto, tá bom? Então, tudo que a gente falar aqui, vamos basicamente falar sobre, pode até ser que eu traga alguns dados exteriores, mas acho que o que interessa para a gente aqui mesmo é os dados Brasil, e de preferência o que a gente passa ao nosso redor, tá? Então, esse movimento religioso tem também se mobilizado, não são todas as igrejas que têm passado a mão na cabeça, alguns movimentos religiosos têm sim se levantado a favor da denúncia em casos de agressão, sim,
e depois a gente pode trazer isso com mais cautela, para que nenhuma parte seja ofendida, ou que a gente não fale para mais, nem para menos. Eu posso trazer essa questão da parte da religião, não é minha área, mas eu posso trazer alguém também com essa expertise para poder conversar com vocês a respeito disso, e vocês tirarem essas dúvidas. Mas, a priori, não tem que ser aceito nenhum tipo de violência, mesmo que seja na igreja. Mesmo que você saiba, denuncie. Esposas, denunciem. E quem souber também de violência, denuncie, tá? E não se cale, não se cale. Quando a vítima silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos. Isso acontece muito, né? E acontece muito mesmo. O próprio homem, ele faz chacota da Lei Maria da Penha, fala que não funciona, ou ele próprio incita a mulher, né? Vai lá, liga para a Maria da Penha, vê se eles vão vir aqui te socorrer, liga para a Ronda e tal. Não se cale, independente daquilo que você ouça. Sempre, sempre, sempre faça o que é certo, moralmente certo, humanamente certo. Denuncie. Não espere alguém da sua família, um amigo, um vizinho, ser vítima de feminicídio. Não espere chegar nas últimas consequências. Tá? Saia do ciclo. Como eu vou sair desse ciclo, Patrícia? Como eu vou sair desse ciclo? Voltando nisso que eu falei. Basicamente, não é fácil. Não é fácil. Mas você precisa entender todas essas questões aqui. Todas essas questões envolvem o ciclo de violência. E eu te pergunto, ficar viva é o mais importante? Ficar viva é o mais importante para você? Então, repense, reflita, peça ajuda. Promotoras, vocês que estão se formando, ouçam as pessoas, entendam, ofereçam ajuda. Não sei de que maneira essas pessoas vão chegar até vocês. As questões delas são variadas, não importa. Ouça com atenção e veja o que é possível fazer. O que é possível fazer. Mas, dentro de todas essas questões, ficar vivo é o mais importante? Ficar vivo é o mais importante? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns canais de denúncias gerais, tá, gente? Alguns canais de denúncias gerais, tá? Então, o 180, você pode fazer no município, tá, gente? Se vocês estão dentro do município, 153 para a Guarda Municipal, para a Guarda Civil Municipal, vocês podem ligar 153, provavelmente alguns municípios caem primeiro no portal da prefeitura e depois você solicita pela Guarda Civil, alguns municípios, outros caem direto, tá? 190 sempre denuncie, sempre chame a Polícia Militar, em casos de que vocês estiverem ouvindo, não se omitam, liguem, mas meu vizinho vai ficar com raiva de mim, não importa, você está salvando uma vida, que fique com raiva então, que fique, tá? Você está salvando a vida dela, depois vocês fazem as pazes, tá? O 180, tá bom? Ligação anônima, para questões de abusos, vocês podem ligar, de violência, vai ser apurado. E 181, eu queria, inclusive, a gente divulga muito pouco, mas é importante também colocar 181, por quê? Porque o 181 é um disque denúncia de muitas outras coisas, tá, gente? Eu sei que não cabe aqui, nesse caso, mas é importante vocês saberem que o disque 181, você pode denunciar muitas coisas. Por exemplo, tráfico, vocês podem denunciar anonimamente, tá, gente? Anonimamente.
Então, vocês podem, outras violações de direitos humanos, qualquer tipo de denúncia que vocês quiserem fazer para o 181, podem fazer, tá bom? Isso vai ser apurado pela Polícia Civil, vai ser investigado pela Polícia Civil e vai ser dado aí um direcionamento para essa denúncia, tá bom? E eu estarei lá no grupo para tirar dúvida de vocês a respeito do ciclo da violência. Eu espero que daqui mais ou menos um mês ou dois eu traga mais algum assunto, porque a Lei Maria da Penha ela é muito extensa e não dá para a gente falar isso numa aula só, ok? E deixa eu ver aqui, gente, deixa eu sair daqui. Voltei. Então é isso, meninas. Eu trouxe aí um parâmetro, tá? Eu vou estar disponível para vocês, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu pretendo, na próxima aula que eu for trazer para vocês, eu pretendo trazer um organograma, um mapa dos possíveis caminhos que vocês podem ajudar essa mulher ou essa pessoa que está sofrendo algum tipo de violência dentro do município, tá? Então, eu pretendo trazer para vocês, então, um mapinha das portas de entrada, do que é possível fazer, quais são esses equipamentos que atende. Então, eu pretendo trazer uma coisa bem de fácil acesso, que você bate o olho e fala, nossa, eu posso entrar por essa porta ou por essa, eu posso fazer isso ou aquilo, eu posso... e ofertar isso também. Você precisa, quando você se depara com uma pessoa que está sofrendo violência, você precisa perguntar para ela se ela quer ajuda, porque se ela não quiser, não adianta você forçar, não adianta você impor, não adianta você brigar, xingar, fazer cara feia, não. A gente tem que estar sempre disponível, para que quando essa pessoa realmente, de fato, queira ser ajudada, ela saiba que vai encontrar em você uma pessoa que vai auxiliar e que vai estar com ela naquilo que ela vai precisar, do começo até o fim, para tirar as dúvidas, ou até mesmo para acompanhar. Muitas vezes a gente precisa acompanhar, a gente precisa ser aquele braço que vai estar ali do lado dela em alguns momentos muito difíceis, e às vezes o nosso papel até é evitar que essa pessoa seja revitimizada e evitar que os seus direitos sejam violados, né? Então, é por isso que a gente adquire conhecimento, né? Porque a gente já chegando e já expondo que a gente já sabe qual é o caminho a ser traçado ali para aquela pessoa, os próprios equipamentos já vão saber que você é formada, que você tem o mínimo de conhecimento, que você conhece os seus direitos. Quase sempre, pelo menos dentro do nosso município, a gente fala que é uma promotora legal popular, porque todo mundo conhece o nosso trabalho. Então, no caso de Itaquaquecetuba, todo mundo conhece o trabalho das promotoras legais populares e sabe que a gente faz um trabalho muito sério de acompanhamento a vítimas, e a gente está inserida na rede de enfrentamento, de atendimento. Então, a gente sabe quais essas portas, a gente sabe quais são esses acessos. Então, não sejam omissas nas suas atitudes. Vocês vão perder a amizade, sim. Vocês vão ser vistas com outros olhos, sim. Mas, acima de tudo, vocês vão salvar vidas. Então, é isso, meus amores. Eu vou dar o meu último recado. O nosso encontro presencial vai ser dia 11. Nós vamos fazer um café. Para a gente poder se conhecer, para a gente poder
se abraçar, para a gente poder fazer essa troca. A gente vai trazer um tema que está sendo muito discutido hoje e que é importante também a gente se posicionar, porque a gente também entra dentro das escolas, que é o bullying, que é essa violência que está dentro das escolas, que é esse retorno da pandemia, que os nossos adolescentes, nossas crianças voltaram cheias de questões e que a gente também precisa auxiliar. Inclusive, eu soube, pelo menos aqui na minha região está acontecendo isso, que algumas escolas trouxeram algumas mães para alguns projetos dentro das escolas para estar auxiliando. Essas mães têm aí ajudado muito, muito a poder entender essa nova fase das crianças. Então, a gente vai trazer uma PLP, Roseli, e ela é maravilhosa, ela vai trazer esse tema para a gente, ela foi diretora de escola, ela é PLP, e aí ela vai trazer esse tema maravilhoso, a gente vai poder tomar esse café, a gente vai poder bater um papo, a gente vai poder confraternizar e se conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, meus amores? Então, eu encerro a minha aula por aqui. Logo, logo eu volto e qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem no privado, tá? Não precisam necessariamente também, tá, meninas? Falar só lá no grupão. Às vezes é um assunto mais delicado, às vezes é uma pergunta mais ali sensível, e aí vocês podem me chamar no privado também, a Marisa também, tá? Que nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Um beijo, um cheiro, um abraço, espero ver vocês logo. Tchauzinho. Olá, voltamos. Minhas queridas, depois desse conteúdo, deste compartilhar de informações, não há mito que se sustente quando falamos em violência contra as mulheres. Nós ainda temos que combater muito o silêncio dos equipamentos, o silêncio dentro das nossas famílias, o silêncio institucional. Hoje nós temos a informação. Então nós, a caminho aí da formação de promotora legal popular, uma das armas, a arma principal, eu diria, que é a informação. Neste momento não há espaço para o julgamento. Julgamento de valor, julgamento de educação, de formação e até mesmo desses mitos que não se sustentam. É hora do momento da sororidade, de nós ouvirmos com atenção, uma escuta qualificada, uma presença qualificada. É isso que nós buscamos. E o nosso curso de promotoras legais populares está trazendo isso, esta informação, esta capacitação, esta instrumentalização, para que você comece aí, da onde você está, que você comece. Leve esta informação, leve estes conhecimentos. Não guarde só para si. Fique atenta aos sinais, aos ciclos da violência. Minhas queridas, assistam novamente esses conteúdos. Quero ler para vocês aqui uma poesia linda de Noêmia de Souza, que diz assim: esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta que venha a informação, que venha o empoderamento. Um beijo a todas. Sábado lindo. Fiquem bem. Se cuidem.